Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, temos esse cenário ainda envolvendo Petrobras, né? Um desdobramento ainda de ontem. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que além da Petrobras, o governo vai fazer mudanças nos conselhos de administração de outras estatais para oxigenar esses órgãos, e temos essa novidade em relação à Vale, que já faz um tempo que o governo está querendo emplacar, por exemplo, o Guido Mantega no conselho da empresa, e agora há um escancaramento, né, de um agora ex-conselheiro que sai dizendo que a Vale, apesar de não ser uma estatal, ainda está sob os mandos do governo. Queria que você avaliasse um pouquinho essa manutenção de controle, né, que o governo parece ter sobre essas empresas. É impressionante tudo isso, né? É chocante, porque o presidente Lula, ele não está entendendo o que está acontecendo, não é possível, né? Você tem o presidente Lula com uma visão antiquada, uma visão intervencionista na Petrobras, que é uma companhia de capital aberto, e na Vale, que foi privatizada em 1997, há praticamente 30 anos. Né? Isso assusta os investidores, né? Confunde a opinião pública e atrai chuvas e trovoadas, porque se vocês olharem hoje, né, todos os comentaristas de televisão, de rádio, todos os colunistas de jornal e os editoriais da imprensa estão criticando Lula. Estão criticando Lula, o atraso, né, o perigo para as estatais e para os investimentos internacionais no Brasil. Né? Então é uma coisa assim inexplicável. Essa carta do conselheiro José Luciano Duarte Penido é uma carta muito contundente. Ele renuncia a uma vaga no Conselho de Administração da Vale, que eu repito, é uma empresa privada, privatizada, portanto privada, né? E ele diz lá, né, o atual processo sucessório do CEO da Vale vem sendo conduzido de forma manipulada. Não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política, sabe? E ele fala inclusive de conflitos de interesse no comando da empresa. Então, isso é muito forte, é alguém lá de dentro que está vendo o processo, e aí hoje a gente tem um colunista como o Hélio Gaspari, que com todo o seu respeito, com toda a sua credibilidade, com toda a sua história, dizendo o seguinte, o Lula, né, o Lula está voltando no tempo. Está voltando no tempo e criando ali uma dúvida sobre o que ele pretende para o país. Então, gente, é muito grave e a gente está vendo que isso está também impactando muito a Petrobras, sabendo que está pegando fogo dentro do próprio governo. Né, o Fernando Haddad para um lado, o Rui Costa, o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, para um lado, o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, para o outro, né, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, para um lado, o presidente da Petrobras, que é o João Paulo Prats, do PT, para o outro, ou seja, e o Lula estimulando tudo isso. A grande pergunta é: o que o Brasil ganha com isso? O que a Petrobras ganha com isso? O que a Vale do Rio Doce ganha com isso? E o que nós, brasileiros, lucramos com isso? Não é possível que o Lula esteja fechado,
fechado, né? Surdo, cego e mudo para o que está acontecendo, para o desastre que ele está fazendo, não é, gente? É incrível tudo isso, está faltando assessoria no governo, está faltando uma visão mais moderna de mundo, né? E está faltando debate interno. Bom, Helene, outro assunto que chama atenção no noticiário também, pesquisa do Datafolha, a última pesquisa do Datafolha, detectando aqui na eleição paulistana como os paulistanos resistem a candidatos indicados pelos dois protagonistas aí dessa polarização eleitoral mais recente. A pesquisa mostra, por exemplo, que 63% dizem que não votam de jeito nenhum num candidato indicado por Jair Bolsonaro. Aqui em São Paulo, quem tem apoio dele é Ricardo Nunes. E 42% dizem que não votam de jeito nenhum num candidato indicado por Lula. Aqui em São Paulo, ele tem o candidato que ele tem o apoio que tem o apoio dele é o Guilherme Boulos. Enfim, o que esses números revelam? Revelam a alta rejeição dos dois lados dessa polarização nacional, né? Vocês verem que 63% dos paulistanos dizem que não apoiam de jeito nenhum um candidato indicado por Jair Bolsonaro, né? Isso, olha, acende um sinal amarelo, por exemplo, na chefia do governo estadual, ou seja, Tarcísio Gomes de Freitas, né, que estava ele é do Republicanos, estava com um pé no PSD do Gilberto Kassab. Agora estão vazando aí que ele vai para o PL do Jair Bolsonaro, só se ele quiser enterrar a carreira dele, porque esses 63% dos paulistanos dizem que não apoiam candidatos do Bolsonaro. O que Tarcísio Gomes de Freitas vai fazer a favor dele próprio, da carreira política dele, se atrelando ao bolsonarismo? Do outro lado, a situação do Boulos é muito complicada, porque ele tem uma alta rejeição, ele próprio, e ele não pode unir a rejeição dele a essa rejeição ao candidato Lula. 42% dizem que não votam num candidato que seja apadrinhado pelo Lula. A candidatura do Boulos é bastante complexa, bastante difícil, né? Que eu me recorde, só o candidato Paulo Maluf, que eu me lembre, né, tinha uma rejeição tão alta quanto o Boulos e foi eleito, né? Essa rejeição do Boulos, aliada agora a também a rejeição ao Lula, isso, enfim, é uma soma que atrapalha muito os planos do Boulos. Do outro lado, você tem um centro muito concentrado, cada vez mais concentrado na Tabata Amaral, que busca o centro, ou seja, os órfãos do PSDB, os descontentes de parte da esquerda, os descontentes de parte da direita. Por enquanto, ela está claudicando nas pesquisas, mas mesmo que não ganhe, ela vai ser uma válvula de escape para quem quer fugir dessa polarização. A campanha de São Paulo, como sempre, é muito interessante, mas dessa vez ela está particularmente desafiadora para nós, os comentaristas, colunistas que acompanhamos a política. Eliane, aproveito então para fazer uma pergunta aqui da ouvinte Olga de Jundiaí. Eliane, bom dia, sou ouvinte e estou curiosa para saber sua opinião sobre a fala do presidente Lula sobre as mulheres, principalmente após ele ter um retrato muito vivo de como a sua popularidade tem caído entre o público feminino. Mulher quer dinheiro e independência financeira para comprar calcinha e batom? Vamos ouvir o trechinho da fala do presidente ontem durante uma cerimônia que não tinha exatamente o foco especificamente, né, sobre essa questão de gênero, mas ele acabou abordando. Quando a mulher tem uma profissão, que ela tem um salário, e ela pode custear a vida dela, ela não vai viver por nem
que não goste dela. Ela não vai vir por necessidade, ela não vai viver por dependência. Ela vai viver a vida dela e vai morar com alguém se ela gostar desse alguém. Não vai ficar dependente. Eu preciso do meu pai me dar R$5 para comprar um batom. Eu preciso do meu pai me dar R$10 para comprar uma calcinha. Não! Quando a gente precisa, a gente perde a independência da gente. Foi num contexto de lançamento daquele programa de criação de 100 novos campos, né, de institutos federais em todo o país. É uma fala que aconteceu muito próxima da Semana da Mulher. O presidente fez eventos sobre isso. E nessa mesma cerimônia estavam lá a primeira-dama e a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, participando. Pois é, Olga da cidade de Jundiaí. Muito bem-vinda, obrigada pela pergunta. Sabe, aquela coisa, né, Olga? O Lula gosta de fazer essas coisas, de fazer essas frases de efeito que tem um efeito bumerangue, né? Realmente, o conteúdo do que ele falou, Olga, na minha opinião, está correto. Né? As mulheres que se preparam, que estudam, que têm uma carreira, elas conquistam a sua independência. Elas não ficam reféns de maridos autoritários e abusivos. Não é? Elas podem seguir sua carreira, sua vida e determinar com quem que elas querem casar ou não casar. Não é? No contexto, o Lula tem razão. O problema é a forma do Lula falar, né? Ontem, esse anúncio de mais 100 campi de institutos federais, foi importante, é um passo importante. Né, são 140 mil novas vagas, né, para a formação técnica, para a formação dessa juventude que está muito perdida, sem saber para onde ir. Então, é um baita de um anúncio, é uma baita opção, finalmente alguma coisa na área de educação, porque o Camilo Santana é o ministro da Educação muito sumido, muito invisível, muita gente nem sabe o nome dele, mas o Lula, em vez de focar no principal, mostrar a importância, ele fica criando esse tipo de coisa, vem falar de batom e calcinha, sabe? Ele reduz a mulher a isso, quer dizer, a mocinha precisa do pai para batom e calcinha, como se isto fosse a mulher, como se essa fosse a característica da mulher, como se esse fosse o grande sonho de uma mulher jovem, a calcinha e o batom. Sabe, é inacreditável como o Lula desperdiça boas chances de ter manchetes positivas com esse tipo de coisa que atrai as críticas, sabe? Aquela coisa negativa, a crítica, o comentário negativo. E isso é seguidamente na política externa, no comentário sobre a mulher e sobre os institutos federais, na questão do gasto público ou da seriedade das políticas públicas, na ingerência política da Petrobras e vai por aí afora. Olha, Olga, dizem que o peixe morre pela boca. Políticos também podem morrer pela boca. Lembrando aqui, Liane, da proximidade dessa fala com aquela do Aras, há 2 anos também numa cerimônia em homenagem ao Dia da Mulher, em que ele disse que as mulheres têm o prazer de escolher a cor das unhas, o sapato que vão calçar, também nesse lugar meio de independência, que as escolhas têm que ser respeitadas, mas, de novo, o exemplo é o estereótipo, né? É de que a Exatamente. Mulher vai por esse Eu me lembro da Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, que hoje é a única entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, ela interrompendo um colega e dando uma bronca dele,
Eu não me lembro quem era, mas possivelmente era o ministro André Mendonça, falando como as mulheres são delicadas, como precisam de apoio, simpatia, como são simpáticas. E a Carmen Lúcia pediu a palavra e disse, olha, a mulher não quer nada disso, não é nada disso. Nós, mulheres, queremos independência, queremos voz, queremos liberdade e, portanto, queremos empoderamento, queremos o nosso espaço na sociedade. A Carmen Lúcia fez um belo discurso com o qual eu concordo plenamente. A gente não quer ser vista como bonitinha, engraçadinha, cheirosinha. Não, a gente quer ser visto como boa profissional, como uma participação forte na sociedade, uma cidadã. A gente quer direitos antes de mais nada. Isso, foi Nunes Marques, ela disse, não somos coitadas, somos cidadãs, é isso aí. Eliane, agora vamos falar sobre a estreia da deputada Caroline de Toni, deputada bolsonarista, estreia dela ontem como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, e ela deu privilégios ali para projetos da chamada bancada da bala. Pois é, né? Tome bala, né? A Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mãe da Câmara dos Deputados, em vez de estar pensando em educação, em saúde, em bem-estar, em distribuição de renda, né? Não, está pensando em quê? Em aumentar penas. Vamos aumentar as penas, como se isso resolvesse alguma coisa, né? Aumentar pena, jogar um monte de gente na prisão. As estatísticas mostram que isso não é solução para a crise de violência que a gente vive no país. Mas o mais curioso dessa história, gente, é que de um lado é aumentar a pena para os outros, do outro a maioria da CCJ já está se manifestando a favor da anistia para quem simplesmente depredou o Palácio do Planalto, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vamos dar anistia para quem queria uma ditadura, para quem queria quebrar tudo, para quem queria impedir a posse de quem foi democraticamente eleito. Ou seja, para esse tipo de gente, vamos dar anistia. Mas para pobre, preto lá, que está morrendo, levando tiro, como na Baixada Santista, que já tem 43 mortos por ações policiais depois da morte de um policial, né? Aí não, aí a gente aumenta a pena. Para pobre, preto de periferia, aumenta a pena. Mas para quem destrói o patrimônio e tenta destruir a democracia, vamos discutir um pouquinho de anistia, né? Coitadinhos. Muito bem. Bom, Eliane, só para a gente concluir rapidinho sobre União Brasil pegando fogo, né, literalmente, essa desavença do partido envolvendo a troca de sucessão. Luciano Bivar, afinal de contas, para onde vai? Eu acho que ele vai para o limbo político, mas é curioso isso, porque vai ser União Brasil, é a fusão do PSL, que elegeu o Bolsonaro em 2018, com o DEM, que era o partido que foi, assim, o partido que teve, sabe, que disparou, que foi super bem nas eleições municipais anteriores. Ou seja, o ACM Neto, que era o presidente do BEM, ele cortou as asinhas do próprio partido, jogou nas mãos do PSL. E eles achavam que o pessoal do DEM, que é mais político, mais experiente, é que fosse mandar. E acabaram nas mãos do Luciano Bivar e do Rueda, que vem do PSL bolsonarista. E aí é aquela história, né?
em vez de estar uma briga entre DEM e PSL, ex-DEM e ex-PSL, está uma briga entre os dois ex-PSL. E, olha, é assim, 2 residências da família do Rueda já pegaram fogo, assim, do nada, sabe, gente? Do nada. E aí o Rueda acusa o Luciano Bivar de botar fogo nas propriedades da família dele. E o Luciano Bivar acusa a mulher do Rueda de ter entrado na casa dele e roubado o cofre. Ou seja, isso não é uma discussão política, é uma discussão policial. E eu gostaria muito de saber o que o ACM Neto tem a dizer sobre como ele jogou o DEM na fogueira.